E aí ele traz uma colocação aqui que eu pensei em mim, tá? Ele fala assim, quantos jovens desperdiçam miseravelmente seus dias e tal. Cara, não é de hoje que eu venho pensando em cair fora de rede social, sabia? No caso não o Sério? Instagram do Resenha, mas as minhas contas pessoais. É sério, eu tenho pensado Uhum. em... Eu uso o Instagram do Resenha hoje para fins profissionais, né? Que é tocar o canal. Mas eu penso seriamente em apagar algumas coisas e parar de perder tempo com... Porque, afinal de contas, a gente perde muito tempo, né, cara? Com bobagem. Eu particularmente nunca tive muito esse problema, pra ser sincero, mas eu Não, entendo, eu não. vejo muita gente passando por isso, né? Eu acho que a gente até tá fora desses que sofrem, que têm problemas. Mas eu digo assim, Ah, é, sim, sim. e se o pequeno tempo que a gente gasta com rede social fosse também um tempo aproveitado nesse espírito aqui, né? Talvez a gente colhesse ainda mais frutos, Perfeito. né? É isso. Né, realmente. Nossa, isso aí tem algo que ele vai falar disso depois, sobre aproveitamento do tempo. Mas isso aí é depois. Eu vou deixar para fazer esse comentário depois, mas depois a gente volta a esse ponto aí. Só para fechar esse primeiro momento, né, do intelectual é um consagrado, porque eu acho que isso é dividido em três, né? O intelectual é um consagrado, o intelectual não é isolado, e tem um terceiro que agora eu não tô achando qual é. Mas. Calma aí, tá difícil. Enquanto você procura, quando ele fala do que ele não é isolado, eu lembrei dele aqui, ó. Sempre citado, né? O nosso... Sim, São livros Quinton. paralelos, né? E ele traz uma Ele próprio diz colocação aí aqui. que é como se fosse um complemento a esse livro, né? É verdade. Mas ele explora muito essa parte, assim, olha, eu já falei isso nas nossas lives, inclusive, né? Que essa busca por uma vida intelectual, ela deve ser tão simples quanto escovar os dentes, lavar a louça, enfim. É um afazer de diário, entendeu? É como Sim. se É o um tempo hábito, das... né? Uma É o virtude. hábito, é uma novela, não é? No bom sentido. Sim. É isso. O que eu ia falar, eu acabei de ver que realmente está nessa mesma parte, então eu vou falar agora mesmo. Pois não? Porque tem uma hora que ele fala aqui, né, que não é preciso, não é preciso gênio para produzir, é ainda menos necessário ter plena liberdade. Não, calma aí, mas isso aqui é para depois, calma aí. Você falou da questão do tempo, né, de ter Aham. bastante tempo para se dedicar a essas coisas. E isso me lembrou muito dessa passagem aqui que ele fala que Das 2 horas por dia? a, que a disciplina de um ofício é uma grande escola, ensina o homem de estudos a ampliar suas possibilidades. Aí ele diz: coagido, concentra-se mais, aprende o valor do tempo, refugia-se com entusiasmo nessas raras horas e, cumprindo o dever, abraça seu ideal. Horas em que frui da ação eleita depois da ação imposta pela dura existência. Então, tipo, você trouxe um lado que é bem importante, que é legal, que é essa coisa de você ter bastante tempo, né? Você, por um lado, gasta muito tempo com coisas inúteis, né? Eu fico jogando, assim, eu perco uma parte do meu dia considerável jogando, coisas que às vezes eu nem tô muito afim de jogar, mas eu tô com preguiça de levantar para fazer outra coisa, e isso precisa ser mudado. Procrastinação. Sim, mas e aqui ele fala da vantagem de você ter pouco tempo para o estudo, né? Não que assim, você deva ficar jogando o dia inteiro e deixar pouco tempo para o estudo, mas que, por exemplo, se você trabalha o dia inteiro e se você só Você dispõe de valoriza o tempo. 3 horinhas do seu dia para estudar, você valoriza o tempo. É. Exatamente. Ele fala que você se concentra mais, porque você precisa usar bem aquele tempo, é o tempo que você tem. Eu, às vezes, me vejo perdido no dia, porque eu acordo, sei lá, hoje eu não tive aula, então foi muito isso. Tipo, eu acordei Uhum. 9 horas mais ou menos, e assim, beleza, eu tenho de ler, vou ter bastante tempo para ler hoje, e eu só fiquei jogando pra frente, sabe? Aí É. deu, sei lá, 1 hora da tarde eu comecei a ler, li bastante até, eu acho que eu produzi bem hoje, só que assim, eu fiquei enrolando pra ler antes disso, entendeu? Eu perdi 2, 3 horas do meu dia enrolando pra fazer o que eu tinha consciência de que tinha o dia inteiro. E se eu não tivesse essa consciência, eu teria aproveitado bem aquele espacinho, sabe? Então, eu sinto que eu não dou, às vezes, tanto valor pro meu tempo. E ultimamente, foi até coincidência, eu li isso hoje, ontem, aliás, foi ontem que eu li, porque eu já andava pensando esses dias que talvez eu devesse procurar um emprego, exatamente para eu ter um pouco menos de tempo, para poder valorizar um pouco mais. Eu estava pensando nisso,
porque o trabalho é uma coisa importante, né? Porque eu poderia falar, vou ficar aqui 8 horas no videogame marcado para sobrar pouco tempo para estudo, mas não. Começar a trabalhar para eu ter meu tempo um pouco mais apertado, ter uma rotina um pouco mais estabelecida para eu poder valorizar esse tempo. Eu estou meio que estudando essa possibilidade na minha cabeça aqui, se vale a pena mesmo. Olha, eu divido essa parte da vida intelectual com a vida de estudo para concurso. E sempre que eu tiro férias do trabalho pensando que eu vou estudar mais, eu percebo o meu ledo engano. É exatamente isso. Não dá. Não dá. O momento que eu mais estudo é justamente o momento que eu estou trabalhando, que eu estou mais atarefado. Porque aí a única hora que eu tenho do dia, eu vou usar assim, sabe? Daqui a pouco eu tenho que almoçar e deixa eu resolver aqui. Pronto, estudei. Agora de férias ou feriado. Feriado prova isso também, muito bem, né? Porque é um diazinho. Porque aí você fica dividido. Aí você fica assim, pô, mas eu tenho o dia todo, né? Se fosse um dia normal, agora eu estaria trabalhando. Logo, eu tenho um tempo aqui para dar uma deitada. Exato. Escova o dente depois do almoço, dá aquela deitadinha, olhadinha no... Isso ao longo de um ano, tem um vídeo do Jordan Peterson, que ele faz uma conta. Olha, digamos que você gaste tantos minutos por dia. Isso em uma semana dá tantas horas. Isso em um mês dá tantas horas. Ele conclui... eu nem gosto de fazer a conta, porque é tenebroso. Mas isso que você falou é perfeito, cara. Acontece mesmo. Logo em seguida ele fala algo que é interessante, porque a gente está falando aqui do aspecto de atualmente valorizar aquele tempo, né? De chegar no momento e valorizar aquele tempo. Só que ao longo do tempo você passa a valorizar mais essa atividade, porque ele diz aqui, né? É normalmente o cara que tem o dia todo apertado e que reserva aquela hora para estudar, ele é normalmente um apaixonado, não se consegue apartá-lo do que está assim consagrado pelo sacrifício. Então o cara já ficou tanto tempo se sacrificando aquilo que depois de um tempo aquilo já virou parte dele, ele não vai abrir mão daquilo. Né? Então, no momento de estudar, ele é dedicado, mas também ao longo prazo, né, vamos falar assim, dessa perspectiva vital, o cara vai ser mais próximo do estudo, porque ele se sacrificou muito para poder ter aquilo, para poder ter a posse daquele conhecimento, para poder ter aquele tempo de leitura. Então, aquilo é muito mais importante para ele do que talvez para a gente. Vamos colocar assim. Né? Ele vai criar vínculos muito mais fortes antes da gente. Vamos colocando assim. Para talvez explicar esse raciocínio, tem até um vídeo no meu canal que eu falo do Kobe Bryant, o jogador de basquete. Você não precisa entender de basquete para entender a lógica aqui. Mas ele... Não, eu também não entendo muito. Mas ele mostrou matematicamente por que ele se tornou um jogador tão bom, né? Porque ele treinava X horas a mais que todo mundo. E treinava mesmo. Aí ele falou, olha, ao longo de um ano eu tinha tantas horas a mais de treino. O sujeito podia se esforçar um monte no verão, nas férias, que ele não ia conseguir a minha conta. Né? Sim. Então, e isso ao longo de vários anos o deixou no Olimpo, né? Então é esse raciocínio também.